O nosso bate-papo de hoje vai falar sobre um tema que viralizou: casais assédios. Olha, um senhor de 67 anos deixou uma mulher no palco, saiu de costas e não falou nada. Então, para a gente comentar sobre esse assunto, eu convidei Ana Menezes, que ela é pesquisadora científica na neuroestética, com uma linha de pesquisa voltada à estética e uma direcionada ao desapaixonamento. Tudo bem, Ana? Como vai? Tudo bem, que feliz estar aqui para conversar com você sobre esse tema. Eu te agradeço muito por essa oportunidade. É um prazer a gente poder falar sobre isso. Como que foi a tua percepção quando tu viu essa cena? Olha, eu acabo vendo muitas coisas nas redes sociais, né? Principalmente, acho que o próprio algoritmo me envia, assim, coisas que têm a ver com as minhas linhas de pesquisa, com aquilo que eu também acabo buscando. E eu fiquei bastante impactada quando eu vi a reação dele, porque, pelo que a gente sabe do programa, eles têm uma mínima interação antes para escutar a voz, ter assim alguma mínima interação mesmo ali, né? Não é do nada, não surge do nada aquele vínculo. E o que me chamou a atenção foi que quando ele a viu, ou seja, quando entrou a questão estética, ele decidiu parar uma relação, né, uma possibilidade de uma relação que poderia sim ter trazido ótimos frutos. E isso, né, tem muito a ver com as minhas duas linhas de pesquisa, com o que eu venho me aprofundando aí, né, numa perspectiva que eu sempre falo que é uma perspectiva que vai muito no fundo, não é apenas cultural, mas também é biológica, para entender o que condiciona os nossos comportamentos. Tá, então tu está dizendo que o homem é mais visual e a mulher é mais aquela coisa romântica. Ela chegou ali, ela entrou toda faceira, não sei o que eles conversaram nesses 10 dias que eles têm para conversar, mas ela chegou abraçando, beijando, e ele já estava assim, frio. Sim, o homem, ele é um padrão que o homem carrega desde o tempo que ele saía para caçar. Ele é muito visual, né? A visão, ela é um sentido muito importante para a gente, não só do ponto de vista estético, mas até mesmo para mostrar para nós possíveis perigos. E a gente carrega isso hoje, a gente não precisa mais sair para caçar, mas a gente ainda tem, né, a visão ali como uma percepção de perigo na rua, o perigo em relação a algo que pode nos ferir, e o homem carrega muito isso com ele. Só que não dá para dizer que só homens são assim, porque as mulheres também são cada vez mais condicionadas por as questões estéticas. Tem muitas mulheres que abandonam, né, relacionamentos ou possíveis relacionamentos por conta da questão estética que ela é muito rasa para ser um fator determinante dentro de um relacionamento. A gente sabe que uma relação, ela não é pautada apenas nisso, e que existem outras coisas que são muito mais importantes na construção de um vínculo do que a beleza, do que o corpo perfeito, do que o padrão estético. Uhum. O que tu acha que foi mudando? Porque nem sempre foi assim, né? Nesse Sim. teu estudo que tu tem feito, assim, desde quando começou a ter essa mudança? A mulher cada vez mais obcecada em ser magra, muitas vezes ficando doente, sabe? Então, fugindo já de um padrão da normalidade. Eu vejo que desde os anos 90, assim, isso começou a se fundamentar muito ali com a cultura das top models, depois, né, essas uber models, que eu sou gaúcha como você, né, a gente tem aí, nós mulheres gaúchas, a gente cresce aí num ambiente que também vai nos trazendo essa coisa da beleza, e as mulheres do mundo inteiro têm isso também. Nesses últimos anos, isso tudo está ficando ainda mais sério, porque a gente tem aí uma série de recursos acessíveis para esses processos de transformação, como, por exemplo, os filtros, os procedimentos estéticos que estão cada vez mais fáceis de serem feitos, cada vez mais acessíveis. Então, isso vai fazendo com que a sociedade entre num ritmo de ficar obrigado ou se sentindo obrigado, né, a fazer esses procedimentos. E quem não consegue entrar nesse ritmo
acaba se sentindo, às vezes, um peixinho fora d'água, e aí vai entrando essa obsessão, né? Eu tenho necessidade disso, eu preciso fazer isso para me sentir bem. Uhum. E tu acha, então, que foi a questão estética, nesse caso específico que a gente está analisando, ele viu a pessoa, visualizou, e não era tudo aquilo que representava na voz, na conversa. Eu acho que, assim, quando a gente vai falar de percepção, né, e é uma coisa que eu estudo muito dentro da neuro, o que que o cérebro percebe primeiro? Antes dele perceber a harmonia estética, mas quando a gente fala assim, antes, não me entenda mal como se eu estivesse dizendo assim, muito antes. O cérebro percebe várias coisas ao mesmo tempo, mas tem segundos antes que ele acaba captando outras informações a partir da percepção visual. E a primeira coisa que a gente observa em percepção visual não é a harmonia da face, não é o corpo, é o movimento, são os gestos. Vem justamente lá daquilo que a gente já falou antes do homem saindo para caçar, porque o gesto, ele denota muitas coisas, ele pode denotar agressividade, ele pode denotar elegância, então é um conjunto de informações que foi chegando ali para ele e que foi condicionando isso, mas sim, as questões estéticas pesaram ali, infelizmente, fica nítido isso, e eu acabei avaliando várias vezes, voltei, olhei de novo, e tá nítido que pode ter sido, claro, não só fisionomia, mas essas questões que também são estéticas, como a movimentação dela, às vezes a roupa que ela estava usando, né? As pessoas, elas carregam consigo ideais estéticos, e de diferentes maneiras, ela talvez não tenha atendido esses ideais estéticos dele, o que é uma pena, porque o vínculo já estava criado, tanto que ela não chegou até ele sendo afetuosa com ele, porque não teve um vínculo antes. Justamente porque teve, ela se sentiu à vontade de agir como ela agiu, beijando, abraçando, achando que ia dar tudo certo. E hoje eu vi um vídeo dela sentada, logo depois que ele saiu, se queixando que ele foi embora, nem olhou para trás. E ela estava assim, ó, perplexa. Ela não estava entendendo, mas por que que ele não gostou? O que que aconteceu? Porque, Algo assim nesse sentido. porque teve um vínculo, né? E assim, sabe que eu tenho o meu trabalho hoje, né? Acho que para todo pesquisador ele é muito de dividir conhecimento em rede social. E muitas vezes chegam para mim informações assim de pessoas falando: é possível construir vínculos sem ver? Claro que é possível construir vínculos sem ver, principalmente se a percepção do outro chega para você por outros sentidos que não só o visual. Como, por exemplo, como você mesmo falou, a audição, você ouvir o timbre da voz da pessoa, ou até mesmo ver uma foto da pessoa, que não é o caso deles ali, mas às vezes você pode ver a foto de uma pessoa, se sentir completamente apaixonado, sem precisar ter tido algo físico com a pessoa. Uhum. Porque os nossos sentidos, eles trabalham para essa construção de percepção. E o que eu achei muito interessante foi que mesmo que ela tenha ficado perplexa, e é direito dela, assim como é direito dele também, a gente não pode julgar, infelizmente, né? Não tem como. Mas ela se mostrou muito segura. Não quis, ok, ela ficou chateada, mas ela tem essa segurança de entender que bom, ele não quis, vou seguir a minha vida, vou encontrar uma outra pessoa que esteja mais alinhada comigo. Uhum. Isso é muito bom, né? Ela ficou chocada, é natural. Ninguém gosta de se sentir rejeitada ou rejeitado. É um sentimento muito ruim, que vai gerando outros gatilhos. Mas por quê? O que que eu fiz? Ou o que que eu não tenho? O que que está me faltando? E muitas vezes não é nada. Muitas vezes a pessoa não estava disponível naquele momento, né? Sim. Ali foi muito interessante, porque isso mostra para a gente diversos fatores do processo de apaixonamento, vamos dizer assim, e desse processo também de desapaixonamento, porque que é bem a minha linha de pesquisa dentro desse aspecto, né? Que é quando o outro vai embora e você queria ficar. E aí você precisa, no teu cérebro, e principalmente eu falo muito, teu corpo biológico, ele precisa se adaptar
a essa falta do outro. E com certeza o corpo biológico dela, mesmo que eles não tenham tido um vínculo físico, pelos dias de convivência, o corpo dela já começou a liberar substâncias, já criou ali todo um sistema dopaminérgico, sistema de apego, e agora ela está vivendo essa fase de se adaptar a isso. Que bom que não foi em frente mais, porque se tivesse ido em frente mais e ele desistisse ou ela desistisse, seria pior, porque daí mais vínculo teria sido gerado entre eles, mas há uma adaptação. Eu sempre falo sobre esses processos de adaptação em tudo, até mesmo, por exemplo, quando uma mulher passa por um grande procedimento estético, o cérebro dela vai se adaptar a essa nova imagem. Não é só o nosso cérebro que se adapta a observar uma pessoa que passou por um procedimento estético, mas a própria pessoa que passou, ela também vai sofrer ali uma fase de readaptação à sua própria imagem. Então, esse processo de desapaixonamento, bem interessante, acontece quando há um rompimento e é algo unilateral. A outra pessoa gostaria de permanecer nessa relação. É isso? Exatamente, exatamente. E às vezes até a pessoa que está indo embora da relação, mesmo indo embora, o corpo dela vai passar ali por uma fase de adaptação, porque é uma decisão que ela está tomando aqui na emoção dela. Mas às vezes a biologia dela, né, que é a fisiologia ali interna, ainda tem um processo de ligamento assim com o outro, né? Conexão, apego, que eu sempre falo, o apego, ele não é só emocional, ele também gera reações no corpo. E todas essas reações, elas ficam registradas e o cérebro vai passar aí por uma adaptação até que a pessoa esteja, né, numa nova fase biológica também, de maior compreensão, como no luto. Os términos, eles despertam no corpo um processo muito parecido com o processo de enfrentar um luto, superar o luto. Uhum. Olha que interessante, né? Tudo é uma questão de hábitos, adquirir novos hábitos. Né? Então, realmente é uma perda, tu perdeu alguém. Tu tinha aquela companhia por tanto tempo, tu foi criando assim, ó, um vínculo, uma rotina estabelecida com essa outra pessoa. De repente, tu vai ter que mudar tudo, vem o vazio, vem o caos, e aí toda uma reconstrução de uma nova vida. Você sabe que quando eu vi a história deles, imagina, uma história que, né, eles estavam ali dentro de um reality para casar e tudo, mas a história não foi em frente, não, numa fase ainda inicial. Mas a primeira coisa que vem à minha mente quando eu vejo situações como essa é justamente o quanto esse corpo dela e até mesmo dele, nesses dias de convivência, não idealizou o outro, não projetou e aí começou a despertar reações, dopamina, serotonina, a própria ocitocina ali, e depois, quando o outro não, ele quebra isso, o corpo continua buscando formas de produzir essas substâncias, né, tentando se adaptar, até que ele vai passar ali por um processo profundo de abstinência, e ele vai entendendo ali, o entender não é só emocional, ele também é biológico. Eu sempre falo, né, dentro dessa linha do desapaixonamento, da importância da alimentação, do sono, da atividade física, porque esses são agentes que condicionam um suporte biológico para o organismo se adaptar ao fim. Né? Quando você se alimenta bem, você sintetiza serotonina melhor, aí essa serotonina vai chegar lá como neurotransmissor no teu cérebro, isso vai começar a gerar ali uma limpeza nos teus neurônios, que é onde está armazenado todos esses sentimentos. Depois você dorme bem, você também vai potencializar essa limpeza, e aí você vai fazer atividade física que vai te trazer ali a neurogênese, principalmente na região que a gente armazena esses sentimentos, né, mais afetivos, que é ali o hipocampo. Então é um processo muito de voltar para a nossa biologia, para a essência da nossa biologia, para entender esse caminhar do luto. Porque o luto não é só o luto por uma perda de uma vida, mas às vezes ele é pela perda de uma vida compartilhada com alguém. Com certeza. Mas por isso que não é bom nós idealizarmos alguém. Isso é muito ruim, porque é uma coisa só nossa. E muitas vezes a gente quer transformar esse outro dentro da nossa perspectiva, da nossa expectativa, do que a gente gostaria que essa pessoa fosse.
Muitas vezes as mulheres são iludidas por contos de fadas, de ter um príncipe. Ainda hoje se tem isso no imaginário. Um cara legal, bacana, que a gente escutava lá no passado, da princesa, do príncipe que vinha salvar e resgatar. Então, o que a gente viu nesse vídeo mostra muito a nossa realidade, a realidade dos casais, dos namoros, dos encontros. Tu que é jovem, como é que tu vê os relacionamentos hoje, afetivos? Eu vejo, assim, eu sou casada, tenho uma relação muito prazerosa, assim, mas eu vejo as pessoas muito frustradas nesse sentido, e cada vez mais elas vão ficando mais frustradas, porque elas já tentaram muito. Às vezes são meninas muito novas, mas elas já tiveram muitos relacionamentos que não deram certo, e elas vão ouvindo tudo isso, né? Às vezes a mãe também já vem de uma relação ali que não deu certo. Então tudo isso vai trazendo essa perspectiva de, nossa, não existe ninguém no mundo para mim, ou eu preciso de alguém para ser feliz. E se eu não encontrar essa pessoa, eu não vou conseguir ser feliz. Então eu sinto assim que a minha geração e até mesmo gerações mais novas, ou até gerações um pouco mais velhas, tá todo mundo muito ansioso por viver o amor. E o amor é uma delícia você viver um amor, mas ele não é esse conto de fadas que a gente espera. Ele é uma construção diária, eu sempre falo, para mim o amor é decisão, é tomada de decisão. É assim, mesmo que as coisas não estejam boas ou maravilhosas, você decide estar ali, você decide fazer acontecer, você toma essa decisão e vai em frente, independente da barreira que surge. E eu vejo hoje, assim, também que as pessoas, elas estão descartando as relações muito fáceis. É muito fácil hoje, se você parar para pensar, você terminar um relacionamento, às vezes por uma coisinha que você poderia pensar em consertar. Porém, também tem aquilo, as relações, tá todo mundo mais, como eu posso te dizer, tá todo mundo mais ansioso, tá todo mundo tomando muitas decisões, com muita pressão, às vezes profissional, financeira. Então, isso vai tirando o foco dos relacionamentos, mas nós continuamos desejando, como seres biológicos, construir relacionamentos, porque nós precisamos disso para formar, né, a nossa sociedade, para formar os nossos vínculos, a nossa família. Então, são opostos ali que vão acontecendo, né, no meio social, e isso tudo vai gerando muita ansiedade. Eu vejo todo mundo muito ansioso por viver um grande amor e muito frustrado por não conseguir, muitas vezes, sustentar isso. Encontrar alguém compatível, né? Que Sim. queira dividir as mesmas coisas, afinidades, enfim, né? Eu percebo que muitos casais, ao longo do tempo, 50 anos, 40 de casados, estão resolvendo se separar, é como tu falou. Estão querendo viver um grande amor ou ter um relacionamento saudável, até porque, de repente, a relação já não estava muito boa. Sim, hoje as pessoas têm essa liberdade, né? E eu acho isso muito importante, porque é muito prazeroso você se dar, né? Você se permitir viver um amor. É muito gostoso. Porque às vezes você fica anos dentro de uma relação que ela não é uma relação de amor para você. Ela acaba sendo mais uma relação de obrigação do que uma relação assim, de entrega, de amor, de afinidade. Então eu acho isso muito legal, mas eu vejo, e assim, essas pessoas que já passaram por casamentos, que decidem, né, tomam essa decisão de separar, eu acho que elas vêm de uma caminhada mais sólida. Mas, por exemplo, eu vejo que a minha geração, as pessoas que ainda não casaram, elas estão muito frustradas, porque elas já tentaram muito, elas já ficaram muito, elas já namoraram muito, nada deu certo, então elas vão carregando essa tatuagem que eu falo que vai ficando lá nos neurônios, né, de não, eu não tenho ninguém, eu não nasci para isso, mas eu gostaria, mas eu não nasci. E aí isso vai frustrando a pessoa. Esse sentimento que tu fala dessas tuas colegas é o que faz muitas pessoas permanecerem numa relação que já não é mais gratificante. E qual é o pensamento que elas têm? Pelo menos eu tenho alguém. Sim. Pelo menos eu estou casada.
Sim, Pelo menos eu não sou sozinha e não vou precisar lidar com essa solidão. Tu entende como é que é? Então, quem claro. está dentro, mesmo tendo até um relacionamento tóxico, fica ali. O cérebro da gente vai se acomodando nessa situação. Eu aprendi a lidar com ele, com a sua agressividade. Eu sei como fazer ele se aquietar. No outro dia ele fica bem. Justificativas que te levam a permanecer nessa relação, mesmo não sendo gratificante. Exatamente. A gente tem vários, vamos dizer assim, vários estilos de relações hoje, né? Vários perfis nesse circuito de amor, de circuito mais afetivo, e tem coisas muito positivas nesses novos comportamentos, mas também tem muitas coisas negativas, porque mesmo a gente tendo tanta liberdade para tomar uma decisão de sair de uma relação, ainda existem muitas pessoas que vivem com essa prisão de eu não posso sair, eu tenho que ficar, eu tenho que cumprir com essa obrigação, mesmo que elas não sejam felizes, mesmo que elas não estejam dentro de um ambiente saudável, elas vão ficando ali. E quando, como você falou, quanto mais a gente fica, mais isso se torna um comportamento habitual, intrínseco. E aí, a partir do momento que isso vai se tornando habitual, normal, mais difícil fica para você sair. Eu recebo muito, como eu já te falei, eu me interajo muito na rede social, então sempre acaba vindo para mim informações. E vem muita informação de famosos, influenciadores. Ah, mas está num casamento com uma pessoa que não vale nada. Às vezes falam assim, né? Uma pessoa que não é bacana, não é legal. E por que que permanece? E aí sempre que eu tenho a oportunidade, eu comento. Eu falo, olha, não é assim também sair. As pessoas, a gente não sai das relações com essa facilidade, porque esses vínculos que a gente cria, que a gente vai gerando na nossa vida, eles são também biológicos. O nosso corpo se habitua, não é só a tua emoção que se habitua com o outro, o teu corpo biológico se habitua. Tem até, inclusive, um estudo de alguns anos atrás que mostra que os casais eles têm uma microbiota intestinal muito parecida pela convivência diária. Então, é a biologia do teu corpo que se acostuma com o outro, não é só a tua emoção. E para você sair, é um processo muito difícil. É possível? Muito possível. Mas ele vai envolver um esforço, às vezes, muito grande, muito mais do que só escolher uma casa nova para morar e tirar tuas coisas da casa que tu compartilha com a pessoa. É um esforço do teu corpo biológico também, para você aprender uma vida nova sem aquela pessoa que estava ali com você. Olha que interessante, né? Muito interessante. Mas dentro desse teu estudo, o que mais que tu acha interessante a gente falar? Porque esse tema é um tema polêmico, a questão de ficar com alguém pela estética, pelo visual, etc. Como é que tu vê isso assim? O que mais tu acha que tu pode contribuir com o teu conhecimento? Olha, tem várias vertentes, né? A primeira coisa é que a minha linha de pesquisa ela vai por esses dois caminhos, tanto a parte de estética como essa parte do desapaixonamento, que vai depois da paixão. O que eu acho que é muito legal de construir dentro dessa narrativa que aborda essas duas questões é que existe um tipo de beleza que é a maior beleza que existe e que procedimento estético nenhum sustenta, que é você estar seguro com você mesmo. Essa segurança que você pode construir para você mesmo, para a tua autoestima, ela não depende de você estar dentro de um padrão estético. Ela depende de você gostar de você. Mesmo que você não tenha nada a ver, mesmo que você não preencha nada de um padrão estético, porque isso também é biológico. As pessoas que estão seguras com elas mesmas, elas emanam uma, uma fisionomia diferente, a pele fica diferente, o olho fica diferente, até mesmo se você vai fazer um procedimento estético, você fica diferente, você fica mais bonita, tudo na tua vida fica melhor, você bota uma roupa, vai ficar melhor. E quando a pessoa tem essa segurança de não importa se o outro não gosta de mim, eu estou confortável com quem eu sou, eu me visto do jeito que eu gosto, eu tenho uma profissão que eu gosto, eu me amo, eu me olho no espelho e me amo. Isso traz uma segurança que, numa situação de você ser rejeitado, de você ser abandonado, principalmente afetivamente falando,
você não vai passar por essa depressão ali na tua autoestima, não uma depressão, mas aquele processo mais ruminativo de eu não sou suficiente, o que aconteceu comigo, o que falta em mim, o que há de errado comigo. Quando você sustenta essa força de quem você é, tanto por estética ou por outros valores que você sabe que você tem, essa rejeição do outro é apenas mais uma coisa. Você consegue até ser mais racional no sentido de ele tem o direito de não me querer, ele não precisa me querer, ele não é obrigado a me querer. Não importa se ele me quer ou não me quer, eu continuo sendo quem eu sou. E eu sempre digo, o problema não está na pessoa que foi rejeitada ou que a outra pessoa não quis ficar. Não é. O problema está que talvez essa pessoa não estivesse pronta para uma relação, não estivesse afim. Então, a pessoa não tem que se diminuir ou se menosprezar porque não deu certo. Não deu. Pronto, não deu. Afinidades muito diferentes. É como tu diz, se tu tem personalidade, se tu tem uma boa autoestima, tu tira tudo de letra. Tudo na vida, né? Até não só uma rejeição amorosa, mas às vezes algo profissional, sim, porque tu sabe que não importa, que tu não depende dessas coisas externas. Tu tá contigo, tu tá confortável contigo, então isso te traz e falando de beleza propriamente dita, de estética, isso torna as pessoas mais bonitas. Quantas mulheres ou pessoas a gente conhece que são fora do padrão, não estão ali, ou não estão 100%, ou não estão 50% no padrão, mas elas têm uma aura, assim, uma beleza que nenhuma outra, que é toda dentro do padrão, consegue ter, porque elas carregam com elas essa... Eu acho que isso também vem muito do autoconhecimento, de você se conhecer ou se permitir se conhecer. Mas quando você tem isso, nada vai te abalar. É verdade, né? Mas que bate-papo gostoso, interessante. Olha só quanta coisa a gente pôde abordar, enfim, através de um vídeo, através de uma situação que aconteceu recentemente. Então, Ana, eu te agradeço muito por essa oportunidade, a gente poder conversar sobre esse tema, e eu gostaria, assim, que no final tu desse uma mensagem para quem está nos escutando agora, para quem se sente tão fora da casinha, tão apagada, o que ela pode fazer para resgatar essa autoestima, esse amor próprio? Eu quero compartilhar com vocês um exercício que eu sempre uso ele, né, na minha caminhada pessoal, na minha caminhada científica, que eu falo que é um exercício de você ressignificar a tua própria imagem para ti mesma. A gente cresce, principalmente nós mulheres, se olhando no espelho. E esse olhar no espelho que a gente tem para nós mesmas, ele acaba ficando muito viciado na nossa própria imagem. Então, quando a gente vai se olhar no espelho, a primeira coisa que a gente nota são os nossos defeitos. E nós acreditamos que o outro que está nos vendo também vê os nossos defeitos. Só que o que a gente às vezes acredita que é um defeito em nós, para o outro não é. E mesmo que seja, ele não nota este defeito em nós. Mas nós notamos porque nós nos conhecemos, nós nos vemos desde que a gente é pequenininha. Então, eu sempre falo para quem me acompanha, aonde eu vou, onde eu tenho a oportunidade de trazer essa dinâmica, para a gente começar a desviciar a nossa visão sobre nós mesmos. E todo mundo tem um celular, e o celular ele ajuda muito nisso. Então, você começar a se gravar no celular, não se gravar falando, não se gravar linda, maravilhosa, não se maquiar para se gravar, mas começa a deixar o teu celular num lugar, assim, quando você está fazendo as atividades do dia a dia, um ângulo que ele consiga te pegar de corpo inteiro, lavando louça, organizando a casa, ou se arrumando mesmo, e deixa ele ali, esquece que ele está ali, e vai fazer as suas atividades. Depois você começa a criar um arquivo, e você vai se vendo. No início, você vai ter um grande impacto. Com o tempo, você começa a se acostumar com essa visão, que é como se, quando você se olha, é como se você não estivesse se vendo no espelho. Então, você começa a se ver por uma perspectiva de uma segunda pessoa se vendo.
isso, com o tempo, desvicia a visão que a gente tem da gente mesmo. Diminui aquele processo de enxergar os nossos defeitos e vai trabalhando para que a gente tenha uma autoestima mais fortalecida, porque a gente sabe quem realmente somos. A gente não está se vendo por uma perspectiva minha, viciada aqui no espelho, ou uma perspectiva de uma outra pessoa que está me falando alguma coisa, mas eu não consigo acreditar. Sou eu mesma me vendo de um jeito diferente, e isso me dá mais consciência de quem eu sou. E para ter uma boa autoestima, a gente precisa ter consciência de quem a gente é. Volumização de quem somos, detalhes de quem somos, tudo isso é muito importante para construir essa narrativa de uma autoestima mais forte. Muito legal, que bacana, Ana. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade de trazer tanto conhecimento para as mulheres que nos escutam.